é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h33 da manhã, já estamos de volta, obrigada pela companhia e recebendo um convidado. O assunto: está prevista a sanção do novo marco legal do saneamento básico para esta quarta-feira. O Congresso já aprovou o texto no dia 24 de junho, agora a Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência avaliam se haverá ou não algum veto. Quem explica essa questão para a gente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é o presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, Fernando Franco. Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. É um prazer participar do programa de vocês. Prazer nosso. Fernando, o serviço, como já dissemos aqui na abertura da nossa entrevista, é básico, né? Tem a ver com saúde e as informações que chegam é de que metade da população brasileira não tem ainda acesso a serviços como água e esgoto. Então, finalmente, essa pauta que já deveria ter sido aprovada há muito tempo, agora em vias de ser finalmente sancionada, colocada em ação. É verdade, confere essa informação de quase que metade da nossa população não tem acesso a esses serviços? Infelizmente, esses índices são verdadeiros, tá? É só para te trazer mais algumas informações, nós temos hoje uma média de índice de perda de água hoje de 38,5% no Brasil. Nós temos aqui, eu vou te fazer os dados por região. Sim, por favor. Só na região norte nós temos em torno de 57% da população tem acesso à água e somente 10% da população tem esgoto tratado. A região sudeste, que é a região que nós temos melhores índices, nós temos aí 91% da população com acesso à água e 79% com acesso a esgoto. E também há de se fazer uma diferença muito grande entre coleta, esgoto e esgoto tratado. Isso também tem uma diferença em razão de que somente 53% da população, que como você falou, que tem acesso a esgoto, mas desses 53%, somente 46,3% é que tem esgoto tratado. Quer dizer, são dados muito assustadores, né? Muito longes dos que a gente deveria acompanhar. Não à toa também a informação que a gente acompanha é de que seriam necessários pelo menos 500 bilhões de reais para universalizar esses serviços aqui no nosso país, a princípio. Talvez esse seja um dos motivos dos possíveis vetos, o repasse de recursos da União. E também qual é a discussão com relação à privatização de estatais? Olha, de toda a discussão do marco regulatório, o ponto mais polêmico foi exatamente essa questão da privatização. Só voltando à sua pergunta inicial com relação aos investimentos, falam em torno de 400 a 750 bilhões que seriam necessários para a gente atingir a universalização. E voltando à questão do ponto polêmico hoje, que também está gerando essa discussão em cima dos vetos do presidente, é exatamente essa questão da privatização. Ao longo de toda a discussão foi o ponto mais polêmico, tá? E, sem sombra de dúvida, de todas as inovações que o marco regulatório traz, são vários, mas o que mais é impactante é exatamente ele de permitir que dê condições que a iniciativa privada ela dentro da infraestrutura de saneamento do país, para que a gente possa, já que a União e os estados e municípios não possuem esse montante de investimento para que a gente atinja a universalização, a gente precisa para que a gente alcance. E como o senhor vê esse texto já aprovado pelo Congresso e daqui para frente, o senhor acredita que ele deva ser sancionado, sim, hoje pelo presidente? Como está? O senhor acredita em vetos ou na possibilidade até de o texto voltar para a Câmara? Não, já existe, na verdade, 2 vetos que foram tratados dentro do próprio Senado. Isso já foi um acordo que foi feito. Eu não acredito que vai haver aí uma grande modificação do texto original do parte do presidente. Tá? E eu vejo, com relação à sua primeira pergunta, com relação ao novo marco regulatório, como um otimismo.
eu não tenho dúvidas que nós estávamos precisando de uma legislação mais moderna para que a gente pudesse avançar na parte do saneamento, já que todo o setor de infraestrutura foi o que mais avançou nos últimos anos. E como você colocou no início da sua fala, Juliana, os números são extremamente preocupantes. Tá? Só para você ter uma ideia, entre 2010 e 2017, a falta de saneamento levou aproximadamente 258 mil pessoas aos hospitais. Então, isso é um problema muito sério. Outro dado importante é que cada R$1 que a gente investe na área de saneamento, a gente poupa R$6 na área de saúde. Então, é imprescindível que nós façamos alguma coisa para sair desses péssimos índices que o Brasil ostenta na área de saneamento do país. Olha que dados interessantes, hein, que provam para a gente que essa situação toda do saneamento não está só ligada a conforto, a necessidades especiais de moradia, muito relacionadas realmente à saúde, à sobrevivência, né, com dignidade, né, uma higiene básica mesmo. O senhor acredita que a partir da aprovação, então, vamos dizer que ela aconteça finalmente, realmente hoje, por onde devem começar os trabalhos, como deve ser daí para frente? Esse novo marco regulatório, ele traz uma inovação no quesito da regulação. É importantíssimo que esse marco regulatório ele só vai alcançar seus objetivos se nós tivermos uma regulação fortalecida. E a entrada da ANA como uma agência de diretrizes, eu vejo isso de uma forma muito positiva no que tange ao fortalecimento das agências de regulação. É importante colocar para os seus ouvintes que quando nós falamos em saneamento, a regulação, a titularidade são das agências reguladoras subnacionais, ou seja, das agências municipais, intermunicipais e estaduais. E isso nós precisamos fomentar junto aos nossos governantes a necessidade de investir na questão da capacitação dessas agências, na questão da autonomia dessas agências, para que a gente possa ter decisões eminentemente técnicas quando se diz respeito ao serviço de saneamento, excluindo completamente interesses políticos, para que a gente possa avançar e dar segurança ao investidor que vem investir no saneamento, de que ele vai colocar o dinheiro, ele vai operar, ele vai prestar e vai ser exigido uma boa prestação de serviços com qualidade e que também ele vai ter, como qualquer outro negócio, um retorno pretendido. Então, eu digo que o ponto básico após a aprovação seria trabalhar na questão da governança das agências reguladoras. Isso é primordial. Parte de segunda, nós temos a questão, precisam ser revistas, nós precisamos rever a questão das tarifas, tá? Isso é muito preocupante, ainda nós temos tarifa muito baixa para a área de saneamento, e a gente sabe que é um serviço que tem um custo muito elevado. Sim, esse custo depois, mais para frente, deve ser repassado para os beneficiários dos serviços? Olha, o Brasil precisa avançar muito nessa questão de tarifa. Primeiro porque, infelizmente, nós temos uma concepção da população de que, e errada, de que saneamento ele tem que ser gratuito, tem que ser pago pelo governo, vamos assim colocar, e a gente sabe que não é bem dessa forma. Se a gente quer avançar em termos de saneamento de qualidade, a gente precisa pagar por ele. Então isso é um grande desafio. Eu vou lhe trazer alguns dados. Aqui eu sou do Ceará, sou aqui da Agência Reguladora do Estado do Ceará, que é a ACE. Tá. Nós temos aqui no Estado do Ceará 200 mil ligações de esgoto ociosas. O que quer dizer isso? São 200 mil residências que têm esgoto chegando na porta e o cidadão não se interliga para não ter que pagar a taxa do esgoto. Ele prefere fazer uma fossa no quintal, contaminar o subsolo, do que ter que pagar. E isso não é só no Ceará. Então, isso é um problema de cultura, tá? Nós precisamos avançar nisso e conscientizar a população. Serviço de saneamento é como serviço qualquer de energia, de telecomunicação, enfim, ele tem que ser remunerado para que a gente possa ter um bom serviço.
Imagino. E quando o senhor falava agora há pouco sobre o perigo da influência de interesses políticos nesse caminho todo, a gente comentava agora há pouco também sobre justamente a situação da privatização de estatais, né? As empresas devem, afinal de contas, isso já está decidido, precisar de anuência prévia do titular dos serviços ou não? Não, eu entendo que ele não precisa da anuência por parte, vamos supor, dos municípios, tá? Não há essa necessidade, certo? Mas é importante dizer que caso não haja uma alteração no objeto e na duração dos contratos. Então, nesse aspecto, se for uma continuidade, não precisaria da autorização dos titulares. Ok, e para a gente encerrar, o senhor conseguiria passar uma previsão, claro que não precisa ser exata, mas de agora o projeto então sendo sancionado, a partir de quando de quanto tempo a gente deve realmente começar a acompanhar mudanças significativas na vida dessa metade da população brasileira? A gente está falando aí de cerca de 100 milhões de pessoas. Juliana, eu estava até conversando ontem com os diretores da ANA, dizendo que nós não vamos conseguir resolver o problema de saneamento que se arrasta anos e anos em um ano, 2 anos. Lógico que isso vai demandar um tempo, tá? Mas não seria um grande lapso temporal. Mas eu vejo isso com muito otimismo, esse novo marco regulatório, principalmente em razão de que a ANA vai permitir uma interlocução maior do governo federal com os governos estaduais e municipais, com as agências reguladoras. Isso também, essa falta de interlocução, isso atrapalhava muito também o avanço dos investimentos dos projetos. Mas também existem vários outros desafios. Não adianta a gente também pensar que só o marco regulatório vai ser a tábua de salvação que estava faltando. Não, tem os outros grandes desafios pela frente. Não tenho dúvida de que o marco regulatório é a base de tudo isso. Nós já demos um grande passo. O restante agora é trabalhar e, principalmente, colocar junto aos nossos governantes estaduais e municipais, a quem cabe a titularidade, a importância que nós precisamos muito investir no saneamento. Nós temos investido muito pouco, não tem sido prioridade e isso precisa mudar. Os números que eu te passei são preocupantes. Nós estamos vivendo uma pandemia. Eu tenho certeza que o número de mortes, de pessoas infectadas, se nós tivéssemos um serviço de saneamento melhor, não estariam tão alarmantes hoje como nós estamos acompanhando. Enfim, eu estou muito otimista e eu acho que vamos, a médio prazo, aí, ter sim uma mudança nesse quadro. Sim, o problema já é independente da pandemia. Agora, imagina com essa situação da pandemia, ficar sem água, sem esgoto, e é essa triste situação aí de metade dos brasileiros ainda inacreditável. Vamos torcer, então, pela pronta aprovação da lei, sanção dessa lei, e para que os trabalhos tenham sucesso e que sejam agilizados, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo bate-papo aqui com a gente, conversou com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, falando com a gente ao vivo do Ceará, que bacana, Fernando Franco. Bom dia para o senhor, até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos. Nós que agradecemos, vamos seguindo aqui